Galera, sejam muito bem-vindos ao meu jardim, bem-vindos ao meu orquidário. Chegaram vários pedidos para poder mostrar como eu cuido das minhas orquídeas, como é o meu orquidário. Eu nunca mostrei em detalhes. Eu já mostrei algumas fotos, já fiz fotos de campanha, algumas publicidades aqui no entorno desse espaço, mas eu nunca mostrei em detalhes. Vou fazer isso pela primeira vez e eu quero convidar vocês para conhecerem o meu canto favorito aqui da nossa casa. Para mim, isso aqui é um presente. Quando a gente começou a construir todo o projeto, a conceber essa história toda, nenhuma dessas árvores existia aqui. Isso aqui era um terreno aberto, tinham apenas 3 árvores, na verdade eram 4. 3 mangueiras, 3 pés de manga e um pé de amora. Essa moreira, infelizmente, eu acabei perdendo, ela ficou doente, né? E acabei perdendo, mas as mangueiras estão lá atrás e eu vou mostrar para vocês. E aí, esse espaço aqui, que foi um dos primeiros a ficar pronto aqui da nossa obra, é onde eu, durante as férias, amo ficar. Quem cuida disso aqui sou eu, então se vocês verem um pouco de bagunça, porque eu não estou todos os dias aqui, às vezes eu passo um mês sem vir para cá, mas aqui dentro ficam as minhas filhas, as minhas plantinhas. Pode entrar, vem cá. Aqui esse espaço, ele tem mais ou menos uns 90 metros quadrados, é uma estrutura toda feita de metal e vidro. Aí, aqui em cima, a gente tem, são cortinas mesmo, de proteção para proteger do sol. Elas quebram até 93% do sol. Eu preciso ter claridade aqui dentro, mas aí eu acabei usando essa mesma estrutura aqui, é o que a gente tem ao redor da minha churrasqueira, que a gente usa as telas, os rolos de cortina, a gente adaptou aqui em cima. Essa sujeirinha que vocês estão vendo aqui são asas de borboleta e mariposas que ficam aqui sempre à noite. Aqui enche, tem épocas do ano que fica cheio de bichinho, cheio de mariposa e principalmente borboleta. Aqui dá pra ver direitinho, ó. Ali em cima, ó, elas acabam vindo pra cá, tem um monte aqui. E aí de tempos em tempos a gente precisa fazer a limpeza. Deixa eu começar do lado de cá, mostrando um pouco das minhas filhas. Daqui a pouco tempo a gente fez mudança de vaso. Eu costumo usar muito vaso de barro, mas alguns ainda aproveito os de plástico para poder fazer as mudas. São vários tipos de orquídea. Do lado de cá a gente tem aquelas que precisam de mais claridade e de menos água. A minha mãe, que é engenheira agrônoma, me ajudou a construir aqui, ó, uma irrigação que é feita por um sistema de pulverização. Tem neste canto e tem do outro lado do orquidário. Aqui no chão, essa baguncinha são mudas de pitaia. Eu ganhei também da minha mãe, há uns 4 anos atrás, 2 mudas que eu plantei na minha horta, e esse ano a gente teve pela primeira vez fruta. E por conta disso a gente teve que fazer uma pequena poda, e dessa poda a gente replicou para novos vasos para ver se a gente consegue aumentar a produção. Esse aqui é um dos cantinhos. Aqui a mesa principal, que está um pouco tomada. Por quê? Chegaram ontem algumas orquídeas novas lá de Olambra. Eu tenho vários conhecidos lá, o Marcelo Almeida, o pessoal do Ecoflora. São vários produtores de orquídea que eu costumo trabalhar, que de tempos em tempos eu recebo aqui, para poder montar os meus vasos e botar dentro de casa, ou aqui, ou em São Paulo. E aqui também, quando as orquídeas começam a ficar feinhas, como aqui, ó, os galhos começam a cair, o pessoal que trabalha comigo aqui em casa traz para cá, porque sabe que quem arruma tudo isso aqui sou eu. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu costumo manusear as orquídeas quando elas chegam assim, ó. Você compra na loja, ela vem desse jeito, né? Toda protegidinha, com plástico. E eu vou mostrar para vocês como eu faço para tirar ela daqui e preparar um cachepô. Essa daqui já é uma mais antiga. Olha só, dá para ver que é antiga, porque os galhos já crescem desordenados, já brotou algumas vezes aqui em casa. A folhinha já está um pouco mais machucada, está precisando de um trato, mas essa daqui já vai lá para dentro de casa. Nesse balcão eu tenho as minhas baguncinhas aqui embaixo. Aqui ficam alguns vasos, que agora está vazio porque eles estão praticamente todos aqui em cima. Do lado de cá eu tenho as minhas esponjas, aquelas lá são florais que eu uso para montar arranjos de flor. E aqui embaixo são pedaços de bambu que eu ganhei do tio, do Alexandre, do João Carlos, para poder plantar orquídeas dentro. Isso aqui, ó,
eu guardo, toda vez que chega a orquídea em casa, ou ela vem com esse araminho, ou ela vem com esse mini prendedor para segurar o galho. Eu não jogo isso fora, porque como a gente consegue ficar muito tempo com as orquídeas aqui, elas brotam de novo, flores voltam, a gente aproveita isso para poder firmar e preparar os novos arranjos. Vocês perceberam que todas as estruturas aqui têm esses buraquinhos? Tanto aqui, quanto deste lado, quanto na nossa mesa principal, lá daquele lado de lá? Então, isso tudo que vocês estão vendo, foi eletrocalha, são eletrocalhas que sobraram da nossa obra, acabaram sendo compradas a mais. E aí quando a gente precisou fazer as bancadas para colocar as orquídeas, eu precisava de um material que fosse resistente à água, não podia ser de madeira porque poderia apodrecer e também com isso ter fungo. Fosse bonito, prático de limpar, porque de tempos em tempos a gente precisa fazer uma limpeza geral aqui dentro para poder tirar de qualquer tipo de praga, fungo, alguma coisa que possa machucar as orquídeas. E aí, o Gilson, que hoje é quem me ajuda a cuidar já há muitos anos, hoje não, já desde o começo da obra, me ajuda a cuidar aqui da casa, ele foi meu mestre de obras e continua com a gente aqui, a família toda trabalha com a gente. Ele deu a ideia da gente usar essas eletrocalhas para fazer a primeira bancada. E da primeira bancada, acabamos fazendo toda a estrutura. Então, a gente cortou isso em casa, a pintura, fomos nós mesmos que fizemos. Eu sei que é difícil de acreditar. A Ana Hickman pegou, foi lá que cortou a eletrocalha, usou rebite, maquita, compressor para pintar. Sim, eu fiz isso sim. Não fiz 100% porque o Gilson acabou junto com o filho dele, o Eliel, finalizando boa parte disso. Mas eu participei de algumas etapas aqui dessa construção. E é maravilhoso porque a estrutura mais antiga que nós temos aqui, que é aquela mesa do lado de cá, vem cá, que é essa bancadona aqui, ó. Essa daqui tá aqui em casa desde 2008. Então, olha só, tudo bem, ela tá levemente escura na parte de cima, a parte da pintura, mas não tem ponto de ferrugem. E isso é bem bacana pra gente conseguir manter e fica bonito. Aqui são algumas orquídeas que estão com flor, estão prontas para poder ir para o vaso. Aqui são orquídeas bem antigas que eu tenho em casa, já há muitos anos. Essas aqui são Phalaenopsis, eu adoro. E gosto muito dessas coloridas assim. Mas a minha favorita, as minhas favoritas ficam neste canto aqui. A parte de baixo não é tão bonita, a estética não é legal, essa raiz enorme. Mas, olha isso aqui em cima, gente. Essas aqui são Vandas. Eu sou apaixonada por essa orquídea, apaixonada. Tem uma infinidade de cores. Aqui eu tenho essa rosa pintadinha, essa pink miudinha. Olha essa azul. Tem a mini Vanda, tem uma que tá com florzinha aqui na parte de trás, cor de laranja. Eu tenho Vanda verde aqui, eu tenho Vanda pink gigante, que é uma flor grandona, assim. Eu já mostrei nas minhas redes sociais, eu tenho várias cores. Aí o que acontece? Isto daqui é por onde ela capta toda a comidinha dela. Então, assim, ao invés de ter pedra, terra, casca de árvore, ela precisa das raízes desse jeito. A orquídea em si ela é um parasita, então elas são raízes aéreas. Então, para poder regar, eu uso borrifador, molho a planta inteirinha e elas ficam penduradas até o ponto de dar a flor, aí sim eu transfiro para um cachepô. Aqui tem as mais antigas. Esta daqui, por acaso, eu preciso depois tirar. Essa daqui já não resistiu mais. Essa daqui é uma bem antiga. Olha só o que acontece. A parte da estrutura principal secou, mas aqui embaixo, na base, saiu muda. Então eu aproveito, deixo ela ficar forte para depois cortar aqui, tirar a parte velha e renovar esse vaso aqui. Do lado de cá eu tenho outras mudinhas. Opa! Tem uma que quase consegui sentar em cima. Tem alguns cactos que a gente acaba usando para poder montar os arranjos. Tenho aqui deste lado algumas mudinhas. Essa aqui é tão linda, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui parece um sininho. Aqui são os botõezinhos. Até semana que vem ela tá dando flor. Essa daqui também eu já tenho há alguns anos. E é engraçado porque cada tipo de orquídea precisa de uma quantidade de água e uma quantidade de luz. Mas a regra, mais ou menos, que a gente pode ter, para quem tem orquídea em casa, está começando a ter algumas orquídeas em casa, é o seguinte: folhas molinhas, como esta daqui,
ou como a da Fale, que parece uma folha, ela é rígida, mas ela é suculenta e fofinha, precisam de menos luz. Não pode ter sol direto. Já folhas mais duras, como desta Wanda, como daquelas outras lá do outro lado, que tem sapatinho de boneca, catleia, elas já aceitam a luz direta do sol, elas são mais resistentes, então elas precisam de mais sol, precisam de menos proteção solar. As minhas avós também sempre gostaram muito de orquídea. Essa daqui é uma sapatinho de boneca. Essa daqui eu trouxe da casa da minha avó Felicita. Eu comecei a dar esses botõezinhos aqui, depois formam cachinhos que faz um sininho e na ponta parece uma sapatilha mesmo, sapatilha de bailarina. E eu também tenho uma orquídea que está espalhada já pela casa toda, mudas dela, que eu trouxe da casa da minha avó Leonita. As duas sempre gostaram muito de flores, eu acho que é por isso que eu acabei dando esse gosto delas. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para montar um vaso, um cachepô de orquídeas e levar para dentro de casa. Eu vou fazer de Fale, das Phalaenopsis, que eu acho que são as mais fáceis de serem encontradas, todo mundo gosta bastante, tem essas enormes aqui, essas aqui são do Marcelo Almeida. Eu adoro, gente, Marcelo Almeida, ele tem uma estufa incrível lá em Olambra, tem as orquídeas grandes, gigantes, mais lindas de todas. Depois também tem o Sítio Colibri, que eu gosto muito. Galera da Ecoflora tem as mini orquídeas. Ai, essas mini orquídeas, minha paixão é tão grande por essas orquídeas, gente, que quando meu filho nasceu, eu fiz uma encomenda com a Ecoflora e eles estavam começando a produzir essas minis. Eu trouxe 100 orquídeas mini desse jeito, assim, brancas, e coloquei na lembrancinha de maternidade do meu filho. Então, a pessoa que foi me visitar no hospital ou depois em casa, levou para casa uma mini orquídea. E muitos amigos ainda têm essa mini orquídea guardado. Olha que bonitinho, chegaram aqui, estão só me esperando para poder preparar o vaso principal. Outra dica para quem gosta muito de orquídea e fica na dúvida, que eu já escutei muita gente falando, é: depois que a flor secou, caiu, o que eu faço com esse galinho aqui? Na minha opinião, você precisa logo cortar. Não espera ficar brotando aqui embaixo, porque você vai deixar a sua orquídea fraquinha. Então a melhor coisa que tem, você pegar a sua tesoura, chegar aqui e deixar uns 3 centímetros de cabinho e cortar. Tira fora isso e despreza essa parte. Porque assim você consegue cuidar da planta e a flor que vai vir na próxima florada vai ser mais forte. Tudo aquilo que brota a partir desse galho numa segunda vez acaba ficando mais fraco. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para poder mostrar isso. Não, eu não tenho nenhuma, mas normalmente quando vem a segunda florada ela vem muito mais fraca e a flor não dura tanto tempo. Então, para ter uma flor mais bonita, mais vistosa e com maior durabilidade, é melhor cortar 3 centímetros aqui da base. Orquídeas, durabilidade. Algumas podem durar até 3 meses, como é o caso das Fales. De 1 até 3 meses. Já outras orquídeas duram menos tempo. Tem orquídeas que duram 2 dias, tem algumas orquídeas que duram 1 semana ou 15 dias. Esse outro tipo de orquídea aqui, que eu acho que, se eu não me engano, é um Cymbidium, também tem uma durabilidade bem legal e tem uma variedade enorme de cores. Também é uma orquídea que dura aí 1, 2 meses. Bom, aqui tenho o meu cachepô, o meu vaso que eu escolhi. A maioria dos meus vasos tem, ele tá batidinho aqui, mas não tem problema. Tem um buraquinho aqui na parte de baixo para não ter acúmulo de água. Esse tipo de vaso eu costumo usar na churrasqueira, na parte aqui de fora. Dentro de casa eu já prefiro cachepôs que não tem um buraco na parte de baixo. Esse daqui acabou de sair de casa e eu vou aproveitar o que está aqui dentro, o substrato que está aqui. A orquídea saiu assim, ó. Folhinha, as flores acabaram, porém as folhas estão impecáveis. Então essa daqui eu vou limpar depois, vou voltar para outro vaso para ficar aqui no orquidário para ter flor de novo. Enquanto isso, esse cachepô bonitinho aqui a gente aproveita lá para dentro de casa. Então, deixa eu virar aqui para fazer o fundo do meu vaso, porque ele é muito profundo. Ó, vou forrar, porque as orquídeas nem sempre têm essa profundidade toda, você tem que preparar aqui. Aí a gente vai escolher a orquídea. Eu tenho essas aqui de trás coloridas, que estão lindas, e tenho essas minis aqui. Todo mundo, quando pega a orquídea a primeira vez, acha que se tirar desse vaso de plástico ela vai morrer.
Não, ela não vai. Ela precisa muito dessas raízes, tá vendo? Essas coisas esquisitas que ficam aqui, isso aqui é a raiz dela. Você pode pegar, fazer isso aqui. Essa aqui tá bem fácil de tirar. Você tira aqui, aproveita essa casquinha, põe aqui dentro. E do jeito que ela tá aqui, a gente vem transferindo pra cá. Você pode fazer com uma única orquídea ou do jeito que eu gosto, deixar bem cheio. O negócio é que você não pode bater as flores e nem quebrar essa parte aqui. As folhas e as raízes das orquídeas são bem resistentes, então não precisa ter medo de manusear. Vou usar esta pink, vamos usar esta laranjinha. Ó, você segura aqui embaixo na base com firmeza e aí vem tirando e soltando a raiz. Se acontecer isso aqui, ó, tá vendo que todo o substrato saiu, não precisa entrar em pânico não, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no vaso, vai ajeitar ela junto com a raiz da irmãzinha dela aqui do lado e depois você vai preencher de novo com aquele substrato que tá ali embaixo. Não vai precisar disso tudo, vai montando como se fosse um quebra-cabeça, desse jeito. Quando você montar seu vaso, presta atenção que assim, para ele ficar bonito 360, você vai botar viradas para cá, aí você vai rodar aqui e vai colocar a virada para cá, para ele ficar bonito de todos os lados. E aí o importante é que a raiz esteja bem firme, então você vai vir aqui, não vai esmagar o centro da orquídea, não vai esmagar essa parte aqui, mas as raízes você precisa firmar, para ela não ficar solta. A orquídea sofre se a raiz ficar solta, ela tem que ficar firme. De novo. Ó, o espaço está começando a ficar apertado, então eu vou ajeitando aqui. No final eu acabo usando o corpo inteiro para poder segurá-las. Vou arrumando e, com um jeitinho, firmando ela aqui. Você pode usar força. É uma força delicada, se a gente pode colocar desse jeito. Ó, ela não pode ficar tombando assim. Se isso aqui acontecer, ela vai começar a ficar fraca, porque a raiz começa a ficar frouxinha e ela vai sofrer com isso. Apertou, fechou assim. Eu ainda tenho espaço para mais uma aqui dentro. Vamos apertando aqui, vamos botar a outra laranja. Para não fazer muito volume, eu vou tirar um pouco desse excesso de casquinha. Venho aqui, fixo a minha raiz e pronto. E essas pontas de raiz aqui, as raízes, você pode colocar para dentro do vaso desse jeito, ou se quiser depois o excesso, você pode cortar assim, não tem problema. Principalmente se ela não tiver verde bonita. Se ela tiver meio escurinha, que é raiz velha, então você não precisa dela. Firmei mais um pouquinho, vim aqui e pronto. Meu cachepô, prontinho, rapidinho, pronto para ir lá para a churrasqueira, para deixar bem colorido. As pessoas têm dúvida de como regar a orquídea. Dica rápida, você pode usar a cada 2, 3 dias 2 pedrinhas de gelo, para você não errar, mas você pode também, se você não tiver este tempo, pegar o seu vaso. Se tiver leve, aqui com o vaso de barro é mais difícil, mas se o vaso de plástico da sua orquídea tiver levinho, significa que ele precisa de água. Você pode botar o vaso debaixo da torneira, encharcar e deixar escorrer para depois voltar. Também é um jeito legal. As orquídeas não gostam de excesso de água, senão apodrecem, mas também, se faltar água, vão morrer. Outra coisa que você pode prestar atenção, principalmente nesse tipo de orquídea aqui, é o seguinte. Tá vendo que ela tá verde, bem vistosinha? Tá bem hidratada. Se ela ficar com excesso de água, aqui na base dela, ela vai começar a ficar gelatinosa. Tá apodrecendo. Se faltar água, vai começar a encher de nervurinhas aqui ao longo da folha. Significa que ela tá desidratada. Então é um jeito de você observar a sua orquídea para saber se ela precisa de mais ou de menos água. Depois do cachepô, quero mostrar para vocês um pouco do meu jardim lá fora. Bom, pessoal, o meu jardim é uma das coisas que eu mais amo nessa casa. Tudo começou do zero aqui, do zero mesmo. Tenho pé de pitanga, pé de manga, tenho 3 tipos de mangueira, são as árvores mais antigas aqui, são as primeiras habitantes desta
dessa propriedade. Tenho aqui a espadinha, essa do meio não sei como chama, e aquela outra lá do canto é a Tome. Mas eu também tenho fruta do conde que eu plantei aqui. Tenho esta laranjeira que agora tá feia por conta do inverno, mas na primavera ela fica linda. E no verão ela dá laranjas maravilhosas, que é uma laranja trepadeira. Tô com uma borboletinha aqui ao meu redor. Pé de caqui, temos dois, tem pé de carambola aqui atrás, que aliás o pé de carambola tô vendo aqui que tá com bastante fruta. Tenho esta outra árvore aqui, ó. Olha que coisa linda. Isso aqui eu trouxe lá da minha cidade, chama Ariticum, que é primo da fruta do conde e primo também da pinha. O pessoal também chama de pinha em alguns lugares. Deixa eu ver se tem alguma madura pra gente colher aqui. Aqui não, aqui. Temos aqui. Aqui, tá pequenininha, mas o que tem aqui dentro é muito gostoso. Tá madurinha. Você vem aqui, ó. Tá vendo esses gominhos? Cada gominho tem uma semente. Isso aqui é docinho. Ela é mais carnuda que a fruta do conde, mas é bem docinha. Quer experimentar, Rê? Ó, experimente. Vai, Renatinha. Assim é bom, comer do pé. Você gosta do... Tem mais aqui pra colher depois. E é engraçado que essa daqui dá fruta praticamente o ano todo. E uma vez por ano, na primeira semana de inverno, que é ali no comecinho de agosto, a gente poda praticamente todas as árvores, para elas crescerem fortes de novo. Do lado de cá, eu tenho uma outra fruta que eu também trouxe lá da minha região, lá do sul, da minha cidade. Isso aqui é lá da roça da minha avó. É um tipo de amora que eu não sabia quando eu trouxe ela para cá, que aqui em São Paulo e em muitas partes do Brasil, essa frutinha, além de ter muito espinho e prender meu vestido, é cara pra dedéu. É isso aqui, ó. Essa frutinha aqui que eu tô falando. Esta morinha, uma caixinha pequenininha no supermercado, gente, custa tipo R$20, é muito caro. E eu tô falando de, sei lá, 15 frutinhas iguais a essa daqui. É pouco e caro, mas ela é muito gostosa. Sabe a calda de frutas vermelhas que eu faço no Natal, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal? É dessa amora aqui que eu faço. E aqui pra trás a gente ainda tem pé de acerola. O pezinho não tá tão bonito agora por conta da época do ano. Aí tem pé de acerola, temos pé de jabuticaba. Tem essa daqui desse canto que eu plantei, que é um híbrido, que eles chamam, que dá jabuticaba uma mais graudona, assim, a árvore não é tão grande. E aí essas grandonas aqui, que essa assim, gente, dá uma jabuticaba doce, é tudo de bom. Ela dá fruta 2 vezes por ano. Uma vez pelo menos, mas até 2 vezes por ano ela carrega super bem. E aqui é um pedacinho do meu paraíso. É um lugar onde a gente vem muito para brincar, a gente acaba registrando algumas coisas e mostrando nas redes sociais, brincando, pondo o pé no chão, na grama, no barro, subindo na árvore, mas é um lugar que a gente gosta muito de preservar. Eu cresci no meio da natureza, quero que meu filho, de uma certa forma, também tenha esse contato aqui na nossa casa e em outros lugares que a gente venha ter boas experiências. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar, de deixar seu like e também de se inscrever no nosso canal. Beijo e até o próximo!